Negócio fechado. Flamengo acerta a venda de Vitor Hugo ao Atlético Mineiro. Atacante argentino Lucas Beltrán confirma a proposta do Mengão. Projeto Almada. Flamengo entra em contato com o representante do meia argentino. E mais, que história é essa? Que o Flamengo prepara a proposta milionária para Breno Bidon do Corinthians. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje tem 40 mil no Pix do Milhão, dá tempo ainda de você participar. É só adquirir seus pontos aqui embaixo, clicando no link no comentário fixado. São 4 chances de ganhar. São 40 mil em prêmios, mas são 4 ganhadores. Cada um leva 10 mil reais. E no próximo dia 16 de janeiro tem 1 milhão de reais no Pix do Milhão. Então aproveita essa oportunidade agora, clicando no link no comentário fixado, na descrição, adquirindo seus pontos. Bom, tem muita coisa pra gente falar de Flamengo neste sabadão, final de semana. Amanhã tem estreia do Mengão no Campeonato Carioca contra a Portuguesa. É claro que é o Sub-20, né, gente? A reapresentação do time principal vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 12 de janeiro. Mas amanhã já tem bola rolando, tem estreia do Campeonato Carioca, que é a 5ª rodada que foi antecipada, e os garotos do Ninho amanhã irão partir para cima da Portuguesa para conquistar aí os 3 pontos. Vamos falar aí nesse início de vídeo de um negócio fechado. O meia Vitor Hugo desembarca neste domingo em Belo Horizonte para se apresentar ao Atlético Mineiro, seu novo clube. O meia assina um contrato válido por 5 anos. O jogador foi comprado junto ao Flamengo por 2,5 milhões de dólares, convertendo para o real, daí 13 milhões e 400 mil reais, por 50% dos direitos. O Flamengo ainda mantém os outros 50%. O jogador estava emprestado ao Santos, que vai receber aí uma taxa, simbólica de vitrine, porque estava emprestado, estava jogando lá e o Atlético Mineiro se interessou a pedido do técnico Jorge Sampaoli. Então o Santos vai levar uma pratinha e fica com os outros 50%. Se acontecer alguma coisa numa venda futura, o Flamengo leva aí metade do valor. Bom, ainda falando sobre o mercado da bola, o atacante argentino Lucas Beltrán, lembra dele? Da Fiorentina? O Flamengo tentou a contratação no meio do ano. Ele confirmou que o clube rubro-negro apresentou uma proposta por sua contratação. No entanto, ele afirmou que naquele momento queria permanecer na Europa, mas ele ficou balançado com a proposta do Flamengo. Beltrán ressaltou a grandeza do clube rubro-negro e disse o seguinte: é o Flamengo, maior da América. Olha só o que disse o atacante argentino Lucas Beltrán. À época ele estava na Fiorentina, foi emprestado, e palavras do atacante que esteve aí na mira e que recebeu proposta do Flamengo foram essas: o interesse do Flamengo era concreto. Pressionaram pela minha contratação. A Fiorentina tinha dado o aval, mas a decisão era minha. Foi difícil dizer não. Quando me contrataram, quando me contactaram, agradeci o interesse, porque sei o que o Flamengo representa. É uma das maiores equipes do futebol mundial. É o maior da América. Olha aí, foi muito difícil negar uma instituição tão gigante, mas o meu desejo era permanecer na Europa. Tá aí o Lucas Beltrán, argentino, que confirmou a proposta do Flamengo, e à época a gente falava que o Flamengo estava entre os 2 argentinos, o Lucas Beltrán e o Tati Castellanos, da Lazio. A Lazio endureceu, não quis negociar o Tati Castellanos, e no caso do Lucas Beltrán foi o jogador que não quis vir ao Flamengo porque queria continuar, permanecer na Europa. Essa entrevista foi ao canal Ezequiel no YouTube, Então tá aí, palavras do argentino Lucas Beltrán,
confirmando a proposta do Flamengo, o interesse teve muito próximo de acertar, mas a vontade do jogador pesou. É por isso que tem uma frase muito famosa do Dr. Marcos Mota, advogado, dos maiores do futebol mundial, que diz: quem controla o jogador, controla a operação. Nesse caso, a vontade do jogador era continuar na Europa, por isso ele recusou o Flamengo, mas disse que foi muito difícil essa recusa. Bom, vamos falar agora dessa informação da Rádio Itatiaia que está dando o que falar. A informação foi a seguinte: o Flamengo prepara uma proposta de 25 milhões de euros para contratar Breno Bidon. O Corinthians ainda não recebeu a proposta oficial, mas o movimento é tratado como iminente nos bastidores. E o staff do Meia prioriza um projeto esportivo forte e um mercado atrativo para evolução. Vamos a alguns pontos aqui. Primeiro, o Flamengo não está preparando uma proposta de 25 milhões de euros pelo Breno Bidon do Corinthians. Talvez o grande destaque da temporada, teve destaque inclusive na final contra o Vasco, no título da Copa do Brasil. Um jogador que o Dorival Júnior prioriza muito no esquema de jogo ali no meio-campo. Segundo, não teve essa conversa entre representantes do Breno Bidon e diretores do Flamengo. Terceiro, ele participou aí do Jogo das Estrelas do Zico e em momento algum ele citou que o Flamengo tem interesse, que o Flamengo fez proposta. Então, com todo o respeito à Rádio Itatiaia, não procede essa informação de que o Flamengo estaria preparando uma proposta de 25 milhões de euros pelo Breno Bidon. Isso causou um alvoroço na torcida, né? O torcedor rubro-negro já estava comemorando, feliz, confiante de que o Flamengo pudesse, né, realmente, de fato, apresentar essa proposta de 25 milhões de euros. Acredito que o Corinthians, do jeito que está financeiramente, não conseguiria recusar uma proposta dessa. 25 milhões de euros, nós estamos falando de muita grana, convertendo para o real, né? Então, mas não procede, tá, gente? O Flamengo não está preparando uma proposta pelo Breno Bidon. O Breno Bidon foi destaque, mas na posição ali que o Flamengo tem no meio-campo, a prioridade é outra. E não é o Breno Bidon, com todo respeito ao futebol do Breno Bidon, foi destaque aí da temporada, né, do futebol brasileiro e também do Corinthians. Mas não procede essa informação da Rádio Itatiaia. Não sei de onde eles tiraram isso. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo para vocês aqui e conversei com uma pessoa de dentro do departamento de futebol que negou viagem total. O Flamengo não tem interesse no Breno Bidon, não prepara a proposta por Breno Bidon. Então, o torcedor fica aí um pouco chateado porque muitas informações, inclusive, de uma grande rádio, a maior de Belo Horizonte, a Rádio Itatiaia, dando aí a informação de que o Flamengo estaria preparando 25 milhões de euros essa proposta para tirar Breno Bidon do Corinthians. Não procede, gente. Não procede. E para a gente fechar, falando aqui do projeto Thiago Almada. O Flamengo entrou em contato com o representante do atleta para entender primeiro a vontade do jogador. Quer voltar ao Brasil? Quer jogar no Flamengo? O Palmeiras saiu na frente. Fez uma primeira proposta, se assustou inicialmente com os valores e ficou nessa, não mandou uma segunda proposta. E aí, com todo o clamor da torcida, né, o torcedor do Flamengo, olha, o Flamengo não pode perder essa oportunidade, vai lá no Thiago Almada, está encostado no Atlético de Madrid, e informações da Espanha dando conta de que ele será negociado nesse início de ano, o Flamengo deu um estalo e ficou atento na parada. E aí entrou em contato com o agente principal do Thiago Almada, e o Boto faz muito bem isso, né? O Boto conhece todos os empresários de todos os atletas do mundo da bola. É impressionante a experiência que tem o Boto e o Flamengo ganha muito com isso. E aí o Boto procurou entender como é que é a situação, se realmente 20 milhões de euros é o valor que o Atlético de Madrid quer por 50% do atleta, né? E se ele topa sair da Europa, porque o Thiago Almada, quando ele estava jogando no futebol dos Estados Unidos, e que foi contratado com o Botafogo, ele só jogou no Botafogo porque ele teve a promessa do John Textor que ele não ia nem ficar muito tempo aqui no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, ele já ia direto para a Europa. E aí o Textor assinou lá um documento de que ele iria para o Lyon, e ele não ficou muito tempo no Lyon,
e já foi contratado para o Atlético de Madrid. O que ninguém sabia, ninguém imaginava, é que o Botafogo ganharia o Brasileiro e a Libertadores com grande destaque do Thiago Almada. Então o Flamengo quer saber o seguinte: topa voltar, dá um passinho atrás para dar dois da frente? Então é isso, nós temos um projeto e está nessa fase de apresentar o projeto ao Thiago Almada. O Palmeiras já está um pouquinho na frente, porque já apresentou inclusive uma proposta. O Atlético de Madrid deve se desfazer do jogador, segundo informações que chegam da Espanha. E o Flamengo, eu acho que o Flamengo não pode ficar aí de bobeira, né? Mas o Flamengo não vai fazer leilão nessa questão aí do Thiago Almada, até porque não é uma posição prioritária no Flamengo. O Flamengo tem outras posições. Goleiro, por exemplo. O Flamengo só tem o Rossi e tem o Diogo Alves da base. Matheus Cunha foi embora. Zagueiro, acabou de contratar. Está na iminência de perder o Alan, volante. O Saul operou, vai ficar 3 meses fora. E aí como é que começa a temporada? Já tem Campeonato Brasileiro, já tem Supercopa do Brasil, já tem Copa do Brasil, já tem Libertadores. O calendário 2026 é um calendário completamente diferente. Os jogos, tudo no início da temporada. Então o Flamengo precisa se reforçar em algumas posições que são prioritárias. Na posição do Thiago Almada tem o Arrascaeta. Eu queria muito que o Flamengo contratasse o Thiago Almada. Queria muito, porque é um jogador que dispensa comentários, chegaria para ser titular, eu não tenho a menor dúvida, é um jogador pronto, adaptado ao futebol brasileiro, mas o Flamengo está nessa fase ainda de conversa. O Flamengo não apresentou proposta, o Flamengo não colocou nenhum documento oficial na parada, apenas o Palmeiras e o Grêmio. O Grêmio chegou a fazer uma proposta, mas se assustou com os valores e já saiu da parada. E o Palmeiras está lá, sabe aquele namoro, vou, não vou, aqui eu tenho isso, eu tenho aquilo, e quando o Flamengo chega, já sabe, né? O Flamengo chega pesadão e já coloca o projeto todo na mesa. Qualquer novidade a gente informa aqui ao torcedor rubro-negro. Olha, tá rolando aí o shopping do Rafla, você não precisa nem sair do vídeo, clica aqui na aba produtos, você escolhe o seu produto e recebe na sua residência. É isso mesmo, e tem várias lojas oficiais, cadastradas, produtos 100% licenciados e oficiais e entregue em todo o território nacional. Então não perde tempo. É o Shopping do Rafla, aqui na aba Produtos, você consegue aí comprar, adquirir seu manto sagrado, tem masculino, tem feminino, tem eletrodoméstico, tem eletrônicos, tem tudo para sua casa, para o seu lar, para o seu pet. Então aproveita aí o Shopping do Rafla, não dá mole e vai com tudo. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Tá chegando ao fim a minha passagem aqui a Búzios. Estou descansando, amanhã é o último dia, depois volto para o Rio e aí é só trabalho o ano todo, não tem jeito. Hoje eu fui na Praia da Foca. Gente, quem conhece a Praia da Foca é um paraíso, uma das praias mais belas aqui de Búzios, é realmente surreal. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!